queridos amigos, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje de Brahms, este grande compositor do romantismo alemão. Brahms viveu num mundo muito rico em criações, em revoluções políticas, artísticas, tudo isso assimilado por ele e retratado nas suas composições fantásticas que nós vamos assistir hoje, muitas que a gente talvez não conheça e muitas das mais conhecidas. Quando Brahms tinha 9 anos, foram fundadas duas orquestras que são fantásticas, importantíssimas até os dias de hoje. A Orquestra Filarmônica de Viena, na Europa, e a Orquestra Filarmônica de Nova York, na América. Isso mostra o impulso que a música estava tendo como uma grande arte, como a arte maior. Nas décadas nas quais Brahms viveu sua vida, desde o seu nascimento de 1833 até seu falecimento em 1897, ele conviveu com o estabelecimento das bases, o início do estabelecimento das bases do mundo contemporâneo nosso, com a abolição das monarquias absolutistas e a instauração gradual dos governos democráticos. Nós vamos ver na década de 50, Charles Darwin publicar em Londres o seu livro A Origem das Espécies, onde ele colocou sua ideia a respeito da evolução humana partindo de um ancestral comum e evoluindo através da seleção natural. Isso foi uma bomba na época, né? Uma novidade assim, muito instigante. Na década de 60, o escritor francês, o maior nome do romantismo francês, Victor Hugo, publicou o seu romance Os Miseráveis. E vejam que interessante, simultaneamente em Leipzig, em Paris, no Rio de Janeiro, Bruxelas, Varsóvia, Roterdã, todas essas publicações simultaneamente no mesmo dia. Como a gente já sente a integração, né, da Europa com as Américas e com o nosso Brasil já despontando, porque um ano antes da criação das orquestras de Viena e de Nova York, Rio de Janeiro fundava o nosso império, fundava o Conservatório de Música do Brasil, no Rio de Janeiro. Não existia ainda o conservatório na Rússia, só alguns anos depois que foi criado em São Petersburgo e Moscou. Rio de Janeiro, o nosso Brasil já estava na frente nesse momento. Outras novidades muito grandes foi o estabelecimento do uso da energia a vapor, os navios a vapor, os barcos, a criação de fábricas com máquinas a vapor e a facilidade de começar a comunicação entre a Europa e o Novo Mundo, com a energia a vapor nos navios da época. Este foi um pouquinho do mundo que Brahms viveu, um homem tão culto, que teve uma vida intelectual muito ativa. E nós vamos começar ouvindo uma música de Brahms que todo mundo conhece, que perpetuou o nome dele. Quando ele tinha 20 anos, ele teve a oportunidade, já era um grande pianista, conheceu um violinista húngaro, que era muito famoso na época lá em Hamburgo, na cidade onde ele nasceu, Rémick.
E juntos, naquela empolgação da juventude, organizaram uma turnê, violino e piano. E foi a primeira vez que Brahms saiu de sua Hamburgo para um mundo diferente. E na Hungria, Brahms conheceu a música folclórica húngara, as czardas, essas danças, e ele ficou encantado. A origem dessas danças húngaras, folclóricas czardas, foi no interior das tabernas. E quem divulgou e espalhou esse ritmo tão lindo foram os ciganos, tanto que elas foram incorporadas também ao folclore cigano. Então, depois que Brahms conheceu nessa turnê, ele começou a pensar, e foi somente alguns anos depois, em 1869, ele começou a compor as suas famosas danças húngaras, que ele compôs em número de 21. As 10 primeiras, ele se baseou exatamente no ritmo das danças folclóricas húngaras. E as 11 seguintes, que ele compôs 20 anos mais tarde, ele criou seus próprios temas musicais dentro dessa rítmica folclórica. Primeiramente, ele compôs essas 10 primeiras, em 1869, para piano a 4 mãos. Algumas mais tarde, ele orquestrou, e nós vamos ver, a partir do século XX, bastante no século XXI, muitas transcrições para formações instrumentais especiais, diferentes dessas danças húngaras de Brahms. Então, vamos abrir nossa aula com a dança húngara número 1, a 4 mãos, no piano, com 2 grandes pianistas, a chinesa Yuja Wang e a georgiana Katia Buniatchivili.